Olá! No quadro Entenda Direito de hoje, nós vamos falar sobre o direito personalismo. Recentemente, a Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que um casal não tinha direito a pedir danos morais a uma concessionária que utilizou a imagem da caminhonete que eles compraram. E para falar um pouco mais sobre esse direito, eu converso com o advogado Daniel Delgado. Doutor Daniel, seja bem-vindo ao Entenda Direito. Obrigado mais uma vez por esse convite. Bom, doutor Daniel, o que é o direito personalismo? Nesse caso, foi o que acabou dando essa perda para esse casal do Rio Grande do Sul. Na realidade, como a gente sempre fala, o direito é muito versátil, né? Não é exato. Direito 2 e 2 é 5, é menos 3. E as pessoas intentam várias ações e diz que o direito dele foi infringido. O meu direito de imagem foi infringido. Primeiro, direito personalíssimo é da pessoa, personalíssimo, persona. Então, o que nós temos que dizer é se a imagem de um determinado cidadão foi infringido em razão da matéria feita ou pela imprensa falada, televisada, escrita, ou o que ele estava utilizando. Obviamente, pelo que você colocou, houve-se um noticiário a respeito de um bem móvel, tratando-se de uma caminhonete, que foi fotografada, provavelmente alguma campanha publicitária que essa empresa que comercializou, que alienou esse veículo, já devia ter e se esqueceu de tirar isso do ar. E aí, oportunamente, os oportunistas aproveitam de movimentar toda a máquina judiciária para intentar uma ação de danos morais, danos materiais e etc. E, pelo que você me disse, o Judiciário do Rio Grande do Sul julgou improcedente esse pedido. Corretamente, se isso virar moda, eu vou entrar com a ação porque o meu carro estava parado em algum lugar e você foi lá e fotografou. Então, personalíssimo. Pessoa. Isso então poderia ser aplicado, por exemplo, muitas vezes as pessoas veem carros estacionados em locais indevidos, na frente de rampa. Isso então não configura crime caso essa pessoa divulgue isso nas redes sociais? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você estiver divulgando um veículo que esteja estacionado irregularmente, exemplo, o meu carro, todo mundo sabe que o carro X pertence ao Daniel Delgado e o Daniel estacionou esse veículo na vaga de idoso ou de paraplégico. Ora, poxa, o carro é do doutor Daniel. Ele, conhecedor da lei que existe uma lei dizendo da proibição que aquela vaga é para idoso ou para deficiente físico. E todos sabem que eu estacionei naquela vaga erroneamente. E aí, divulga isso. Exemplo claro, cidadão. Eu sou uma pessoa tida dentro da comunidade de Guaxupé como pessoa pública. Sou advogado, constantemente estou na imprensa escrita, falada e televisada. Obviamente que o meu direito de imagem, ele não foi infringido. Por quê? Porque eu, sendo um homem público, conhecedor das leis, e infrinjo uma lei municipal, que é o município que regulamenta a lei de trânsito, e eu, sendo homem público, sendo operador do direito, e estaciono um carro nessas duas áreas que eu falei, eu não estou, se amanhã a imprensa vier noticiar usando o meu carro, usando o meu nome, eu provavelmente, se eu fosse um aventureiro jurídico e intentasse com uma ação de danos morais contra a emissora de televisão ou contra qualquer outra pessoa que fizesse comentário depreciativo sobre a figura desse que vos fala, eu seria um aventureiro jurídico e provavelmente não teria sucesso na ação de danos morais. Mas se fosse uma pessoa, por exemplo, que não é uma pessoa pública, teria esse sucesso? Não teria também sucesso a partir do momento que está muito comprovado, que ele estacionou em lugar que não era autorizado para que ele estacionasse.
não se pode, o cidadão brasileiro, deixar isso bem claro, o cidadão brasileiro não pode se excusar do conhecimento da lei. Isso é muito claro. Ah, eu não conheço a lei, eu desconheço a lei. Por mais analfabeta que a pessoa seja, ela não pode dizer que não conhece a lei. Exemplo, o analfabeto não sabe ler e escrever, mas ele sabe que se matar é crime, que ele vai preso. É um princípio básico daquilo que ele sabe que pode e não pode. Olha, se existe lá uma demarcação dizendo que ele não pode estacionar, alguém filma, e isso é muito comum hoje, né? Você filma através do celular, filma uma determinada pessoa que não é de idade, que não tem deficiência física e estacionando nessas duas placas lá. E aí você vem, a pessoa manda para você uma reportagem, isso é muito comum, e o jornalista vem e traz isso no ar. Aonde que ele teve dano? Na realidade, quem teve dano foi o poder público, uma vez que ele descumpriu uma lei municipal estacionando seu veículo em lugar proibido. Então, eu virei manchete de jornal, o meu direito de imagem foi infringido. Eu acredito não, eu acho que o direito de imagem dele foi muito bem publicado, ele até ficou ruim na foto por descumprimento da lei. A gente está falando de veículos, mas isso também se aplica ao caso de residências, porque a gente sabe que a rua é pública. Então, principalmente nós que somos da imprensa, a gente às vezes necessita fazer uma imagem numa determinada rua e às vezes chega a pessoa, interfere no nosso trabalho dizendo que não quer que a imagem da casa dela seja exibida. Isso em primeiro lugar, desculpe o cidadão, então nós estamos na contramão de toda a tecnologia utilizada atualmente no mundo. Você não precisa ir até o local para visualizar a residência de quem quer que seja, uma vez que você tem um instrumento chamado Google. Você localiza a casa como você localiza a rua, localiza o endereço. Como é que essa pessoa vai coibir uma empresa da dimensão que ela está ligada aos satélites e que qualquer pessoa tem acesso à sua residência? Então, é isso, utopia. Está se confundindo direito de imagem com preservação de direitos. Agora, a rua é pública, a testada do imóvel, o que é a testada, cidadão? A fachada do imóvel, ela é pública, tanto ela é pública que ela está exposta aos meios de comunicação e que estão ligados ao satélite. Então não tem como reclamar uma situação dessa. Né? Como é que você vai... não quero que veja. Nós temos a exemplo aqui em Guaxupé, algumas casas que na época de Natal fazem os enfeites. E essas casas começam a ser visitadas. Se ela começa a ser visitada, ela está exposta. E a casa que bota um enfeite qualquer e a pessoa passa lá para visitar? Ou uma casa que tem uma fachada bonita, uma testada bonita, e você vai lá para copiar, para implantar alguma coisa que você gostou numa reforma. Aonde que tem crime disso? Qual é o crime que está previsto na legislação atual? Me desculpe, eu como operador do direito desconheço qualquer tipificação criminal que venha a atribuir uma exposição de uma fachada de uma residência. Bom, doutor Daniel, vamos sair um pouco dessa questão dos bens, como os imóveis e também os veículos, e vamos falar da imagem da pessoa em si. A gente tem o caso das redes sociais, muita gente coloca as fotos no Facebook, no WhatsApp. A reprodução dessas fotos, ela precisa ter autorização prévia no caso da imprensa ou de outros veículos, como no WhatsApp e no Twitter? O cidadão brasileiro, a vaidade do ser humano faz com que ele publique as suas atividades, sejam comemorativas ou estejam divertindo ou mesmo no ramo do trabalho. A partir do momento que o cidadão
possui um meio de comunicação citado por você, que é o WhatsApp, o Facebook e outros por aí. A partir do momento que ele posta, ele está colocando a sua imagem numa rede social que será multiplicada para o mundo inteiro. Então, não existe qualquer crime, uma vez que ele postou. O que se discute de uma suposta tipificação criminal é eu postar a minha imagem num determinado evento, alguém copiar essa imagem e distorcer a publicação dessa imagem. Aí sim começa-se a formação de um início de um procedimento que alguém aproveitou para denigrir a minha imagem, ou a imagem desse cidadão. Mas isto é uma situação que nós teríamos que falar do chamado crime cibernético. E que o Brasil, infelizmente, não está preparado para a apuração desses crimes. A exemplo, em Minas Gerais, nós temos uma delegacia só para apurar todos os crimes cibernéticos do estado de Minas Gerais, que envolve 826 municípios. Acredito eu que todos os estados estão carentes nessa área, nós não temos juízes e desembargadores preparados para julgar esse tipo de crime que é o chamado crime cibernético. E digo mais,